Olá pessoal, tudo bem? A professora Andréia que vos fala, né? Professora de Química. Eu vou gravar aqui, vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito longo e não ficar pesado para vocês estarem acessando ele depois, tá? Então esse é o primeiro vídeo que eu estarei gravando para vocês, eu vou gravar sempre, tá? Para vocês vídeos durante a semana explicando o conteúdo. Hoje a gente vai iniciar o conteúdo desse terceiro bimestre, tá? Nós vamos iniciá-lo hoje, e aí eu vou gravar um vídeo fazendo a explicação do conteúdo desta semana, tá? Mas primeiro, eu vou mostrar para vocês, né, o material que eu produzi e deixei na escola para que vocês estivessem buscando, né, imprimir uma cópia para cada aluno, tá? Então busquem lá, tá? Então eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu diminuir minha tela aqui, né? Aqui, vou colocar aqui em cima, aqui para não ficar não apagar o que eu estou mostrando para vocês. Então, olha só. Esse é o nosso plano de estudo para esse bimestre. Eu deixei lá na escola para vocês, tá? Espero que já tenham buscado, porque hoje a gente já começa, tá? Então, a nossa primeira semana, que eu chamei de parte 1, tá? Que vai hoje, do dia 21 até o dia 28, tá? Então, aqui está tudo que vocês devem fazer. O que eu fiz? Eu coloquei, a gente vai estudar agora esse bimestre funções inorgânicas, tá? Então, eu coloquei lá um comecinho explicando a introdução de funções inorgânicas, né, o conceito importante que vocês vão ter que saber, que é esse aqui, dissociação e ionização, que eu vou explicar hoje, tá? Aliás, todo esse conteúdo eu vou explicar hoje. Aí, após a explicação, eu coloquei lá exercícios, ó, relacionado ao que você vai acabar de ler, tá? Você acabou de ler aquilo ali, eu coloquei 2 exercícios a respeito, tá? Que você vai completar, claro, na sua apostila, no seu material impresso. Não precisa me enviar por enquanto, tá? Depois eu vou mandar um link no qual vocês vão me enviar as respostas. Por enquanto não precisa me mandar nada, só fazer, tá? Aí, continuando o conteúdo, né? Agora eu começo falando sobre os ácidos, aí eu explico o que é cada ácido, certo? Aí vamos lá. Aí aqui tem uma explicação, aí eu coloquei, depois da explicação do que é ácido, eu coloquei mais exercícios, né? Exercício 3, 4, porque lá você já fez o 1 e o 2. Então, aqui é o 3, 4, 5 e 6. Então, mais 4 exercícios, né? Que é sobre o assunto que você vai acabar de ler. 5, né? Que vai até o 7. Certo? Aí, você terminou de ler, você já responde isso daqui, que vai estar... A resposta já vai estar nesse texto anterior, certo? É claro que você tem que ler e entender também, né? Não adianta achar que se você não ler, você não vai entender alguma coisa. Aí depois eu falo das propriedades dos ácidos e como que você dá o nome a ele, né? Uma explicaçãozinha sucinta. E já vem exercício sobre ele novamente, ó, tá? Aqui eu iniciei 1, 2, 3 de novo, né? E aí a gente encerra essa semana aqui, tá? Encerramos aqui. Então, nessa semana a gente tem um total de 7 exercícios lá em cima, mais 4 aqui, certo? Então, vai dar 11 exercícios, certo? Um total de 11. Eu vou mandar um link depois com esses 11 exercícios para vocês só assinalar lá a resposta para mim e me enviar, certo? E aí, para a semana seguinte, né, na próxima semana que vem, aí vem mais atividades. Aí a gente começa uma outra função que são as bases, tá? Mas para essa semana é esse conteúdo. Então, eu vou hoje explicar para vocês o conteúdo, certo? Até semana que vem vocês têm que responder essas questões. Eu vou mandar o link para vocês me mandarem as respostas que vocês deram nessas questões. Hoje, na minha explicação, eu acho, não tenho certeza, que vai ter alguma dessas questões lá que eu já vou fazer a resposta para vocês. Olha como que a professora é boazinha, hein? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então. Conteúdo para o terceiro bimestre, a gente inicia falando das funções inorgânicas, tá? Então, vamos começar visualizando o que é uma função inorgânica, né? Então, olha lá. Ó. Primeiro, né, a definição. Por que se junta, né? Por que você vai juntar esses compostos? Então, as substâncias químicas elas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns, ou seja, o que ela tem de semelhante, né? Que se parece. Então, olha lá. Ó. Essas propriedades que se assemelham, a gente chama de propriedades funcionais, né? Então, em função dessas propriedades, nós podemos agrupar as substâncias, né? E aí a gente chama esse grupo de substâncias de funções inorgânicas, tá? Então, as principais funções inorgânicas que a gente vai estudar é os ácidos,
bases ou hidróxidos, né? Ela pode receber esses dois nomes, tá? Sais e óxidos, tá? Essa semana a gente vai estudar sobre os ácidos, tá bom? Essa semana. Semana que vem a gente vai estudar sobre as bases, tá? Então, do comportamento, né, que a gente tem das substâncias que são para a gente definir, né, uma substância, né, uma das características para você agrupar ela lá, é você olhar um dos conceitos, né, que esse cientista chamado Svante August Arrhenius ele criou. Né? Então, a definição, as substâncias orgânicas elas têm várias definições. A que é mais usual nos livros de ensino médio é a definição de Arrhenius, tá? Então, a gente vai estudar ela, que é o que é mais cobrado aí nas provas, né? Se vocês forem fazer faculdade, que eu espero que façam, tá? Então, ó, o que a gente observa aqui? Nós temos uma solução dentro desse copinho, né? Nós temos uma fonte de energia, que é a bateria, certo? Aí nós temos o fio aqui metálico, né? Que no caso carrega os elétrons, né? Essa eletricidade, que nós temos uma lâmpada. A gente sabe que para essa lâmpada acender, se essa bateria estiver gerando energia, é necessário que isso aqui se ligue a isso daqui, tá? Só que a gente não tem um material fazendo essa ligação, né? Mas nós temos ele imerso em uma substância. Bom, se essa substância ela for capaz de conduzir eletricidade, obviamente que essa lâmpada vai acender, tá? Então, aqui nós temos uma substância que é a mistura de água com sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, é sal de cozinha, tá? Aqui nós temos uma mistura, né, de água com ácido clorídrico, HCl é ácido, certo? E aqui nós temos uma mistura de água e açúcar, certo? Então, aqui água com açúcar, água com sal e água com ácido, né? O ácido clorídrico, tá? Então, vamos observar o que acontece aqui, tá? O que nós observamos? Ó, piscando a luzinha. Isso quer dizer o quê? Que neste caso aqui, a água com o sal, houve a condução dessa corrente que a bateria está gerando, né? Que daí ela conduziu até o outro polo e permitiu que essa lâmpada acendesse. Aqui na solução de água e ácido também aconteceu a mesma coisa, né? Conduziu energia, ela chegou até o outro polo e acendeu a lâmpada. Já não aconteceu com o açúcar, né? O açúcar não foi capaz de conduzir a eletricidade que essa bateria estava gerando. E aí a lâmpada não acendeu, certo? Então a gente já sabe o quê? Que uma das características do ácido é que ele tem capacidade de conduzir corrente elétrica, tá? Então, que é a conclusão que a gente chega, ó, no caso da água com o sal de cozinha, né? Então, nós temos, isso aqui é a molécula de água, certo? H2O, eu tenho 2H e 1O, e aqui é a molécula de sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Elas se mantêm unidas, essas duas moléculas, por conta dessa diferença de carga, tá? Uma é positiva, a outra é negativa, então elas se juntam, essas duas moléculas. Aí o que acontece quando você mistura ela à água, né? Então você vai misturar, você colocou essa molécula junto com esta. Então, ó, a passagem da corrente elétrica, ela ocorre em soluções em que se encontra associada a presença de íons livres na solução. No caso aqui eu tenho íons. O que é íons, né? Vamos relembrar. Íons é quando eu tenho um elemento que ele é positivo ou negativo, tá? Então, o elemento ele foi positivo, ele é um íon positivo. Ele foi negativo, ele é um íon negativo, certo? Então, aqui nesse caso eu tenho íons, né? Porque eu tenho aqui, ó, o sódio, que é o Na, ele é positivo, e o Cl, que é o cloro, ele é negativo. E aí a diferença de carga entre eles faz com que eles permaneçam unidos. Tranquilo? Olha lá, e quando eu misturo a água, o que acontece? Eles se separam, né? Então, antes de misturar a água, o Na estava junto com o cloro, mas depois que eu misturei ele à água, ele se separou, né? Então, aí o que acontece? Esse íon aqui, ó, e esse íon aqui, eles estão livres. Então, quando a corrente elétrica ela chega, esses íons são capazes de movimentar ela até o outro polo. E aí, consequentemente, né, ele fecha o circuito e a minha lâmpada acende, tá? Então, aí a gente já chega ao primeiro conceito, que está lá na apostila de vocês. Dissociação iônica, né? Dissociação, o que é dissociar? Separar, né? Então, ele só, quando você misturar ele à água, ele só vai separar o íon. Eu já tinha ele antes, ó, vamos voltar. Aqui, ó, eu tenho os íons.
Esse é o íon positivo, esse é o negativo. Só que quando eu misturei a água, eles se separaram. Ocorreu o quê? Uma dissociação iônica, certo? Iônica porque era íon, certo? Então eles vão ser só separados. Esse é o conceito de dissociação iônica, muito importante quando a gente falar das bases, tá? Que as bases elas sofrem dissociação iônica, tranquilo? Aí ele fez aqui a equação química que representa essa dissociação, né? Então aqui, ó, inicialmente eu tenho o Na junto com o Cl, e aqui eu tenho a molécula de água, que são dois hidrogênios, ó, dois hidrogênios ligados ao oxigênio. Misturei, ocorreu a separação dos íons, e aí eu tenho íons livres capazes de carregar essa corrente elétrica gerada pela bateria. Certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos ver aqui no caso do ácido, porque a gente viu que o ácido também conduz corrente elétrica, né? Então o que acontece com ele para ele conduzir essa corrente? Bom, novamente aqui nós temos a molécula de água, H2O, né? Então dois hidrogênios e um oxigênio, e aqui nós temos o ácido, HCl. Observa aqui, ó, que nessa molécula eu não tenho um que é positivo e um que é negativo. Eu não tenho maisinho aqui, não tenho menos aqui. Então, aqui nesse caso eu não tenho íon, certo? Eu não tenho. Eu tenho dois compostos que se juntaram, a ligação entre eles é chamada de covalente, eles estão compartilhando elétrons ali. Não tem um que é positivo e um que é negativo, então eu não tenho íons. Mas olha o que acontece quando eu misturo a água. Eles se separam. E quando eles se separam, forma-se o íon, né? E aí, ó, o hidrogênio que estava com o Cl, ele fica positivo, porque o que acontece? Eu disse para vocês que antes disso aqui, ó, a hora que eles estavam aqui unidos, o H e o Cl, eles estavam compartilhando elétron, um elétron do hidrogênio sendo compartilhado com um do cloro. Mas quando eu misturo a água, o que acontece? Esse elétron que estava sendo compartilhado fica com o cloro, por isso que ele fica negativo, tá? E o H aqui fica positivo, porque ele vai perder o elétron para o cloro, tá? Então, aí formou-se íons, tá? Então, toda vez que formar íons, eu chamo de ionização, tá? E aqui eu tenho a fórmula novamente, ó, o H ligado ao Cl, que é o que eu tinha antes aqui, né? Mais a água. Aí eu misturei com a água, o que aconteceu? A formação de íons. Então, ocorreu o quê? A ionização. Então, eu já sei que os ácidos, eles sofrem o quê? Ionização, tá? Eles se misturam com a molécula de água e forma íons. E aí, ele forma íons que são livres e são capazes de carregar a eletricidade gerada pela bateria, tá? A corrente elétrica, e aí acendendo a lâmpada, mesmo que esses dois fios aqui metálicos não estejam em contato direto. Mas essa solução, ela faz essa ponte, tá bom? Vamos prosseguir, então. Aí, aqui, o que nós temos? Ó, nós temos uma molécula de água, né, que está imersa, desculpa, não é molécula de água, é molécula de ácido clorídrico, que está imersa em uma solução aquosa, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, nós temos bastante moléculas de ácido clorídrico, né, HCl. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 1, 2, 3, 4, então 5 vezes 4 vai dar 20 moléculas, né, de água. Pra gente não ter que contar todas. Desculpa, de água não, de ácido clorídrico. Tá? Se eu misturar a água, eles se separam. Só que se a gente observar, essa molécula se separou, essa não, né? Essa se separou, essa também. Aqui todas se separaram e todas se separaram. Então, dessas 20 moléculas, uma não se separou, né? Então, não quer dizer que todas vão se separar quando você misturar a água, tá bom? Aí que vai vir uma classificação dos ácidos, tá? Então, ó, quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização. Dissociação é o caso das bases, tá? Nós vamos falar do ácido, então é ionização agora. Então, foco na ionização. Então, nem todas as moléculas elas vão se ionizar. Nesse exemplo que a gente acabou de ver anteriormente, uma não se ionizou, tá? Das 20, só uma, né? Bem pouco. Aí, a gente vem lá, tem uma fórmula para a gente calcular o grau de ionização da molécula, né? Então, número de moléculas ionizadas, então no nosso caso 19, né, porque era 20 e só uma não se ionizou, e você divide pelo total de moléculas que você colocou, então nós tínhamos colocado 20, né, 20 moléculas. Então dessas 20 só 19 se ionizou, então eu faço esse cálculo, né, esse percentual, 19 dividido por 20, e aí eu encontro o total de moléculas ionizadas, tá? Então aqui, ó. Então, a gente viu que 20 se ionizou, então 20 não, 18. A professora perdeu alguma aqui. Ah, essa daqui, ó, tem duas, tá? Então, eu tenho uma aqui e tenho outra aqui.
tá? Que não se ionizou, 2 moléculas. Então, 18 não se ionizaram, desculpa, eu tinha falado 19. E aí você divide pelo total, que são 20, né? E aí você consegue encontrar aí o grau de ionização desse ácido, que é de 0,9, ou seja, 90%. É um ácido forte, porque a maioria se ionizou, certo? Quase que 100%. Então, a gente classifica ele como um ácido sendo forte, certo? Aí nós vamos agora, então, para o primeiro exercício, que é um dos que tem na apostila de vocês, né? Só um pouquinho. Então, vamos lá, dando continuidade, então, né? Então, nós temos aqui, ó, nós vamos usar aquela fórmula que a gente acabou de ver, tá? Então, ó, adicionam-se 600 moléculas de HCl, que é o ácido clorídrico, à água, sabendo que 540 estarão ionizadas. Podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é... Bom, eu coloquei 600, só que dessas 600, 540 só se ionizou, se separou, certo? Formou íons, só 540. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o total que se separou e dividir pelo total que eu coloquei, de acordo com a nossa fórmula, né? Então, a nossa fórmula lá fala, ó, número de moléculas que adicionei e 540 é o número de moléculas que se dissolveu. E aí eu consigo achar, então, o grau de ionização. Então, o número de moléculas ionizadas, 540. Número de moléculas dissolvidas, 600, tá? Resolvendo isso aqui, 540 dividido por 600 dá 0,9, né? Multiplicando isso por 100, eu consigo achar em porcentagem, né? Então, 90%. Resposta certa, letra E, tá? Tranquilo, não tem mistério, né? Isso aqui é mamão com açúcar, certo, pessoal? Eu espero, né, que seja. Aí, outro exercício também que vai trazer a mesma fórmula, tá? Então, aqui ele colocou. Adicionando-se 500 moléculas de um certo eletrólito à água, teremos para um grau de ionização igual a 0,9. Quantas moléculas ionizadas? Então, aqui ele já me deu o total que foi colocado e ele já me deu o grau de ionização, que é 0,9, ou seja, 90%. Né? Tem duas formas de me resolver isso aqui. Eu posso pegar 90%, descobrir quantos que é 90% de 500, que eu já sei quantas que se ionizou, ou eu jogo na fórmula, né? Então, aqui eu já tenho o Azinho, que é o grau de ionização, e tenho também o total de moléculas que eu dissolvi. Só está faltando achar o número que ionizou. Pela fórmula, né? Então, o A eu coloco 0,9. No N eu coloco 500 e aí eu acho o NI. Trabalhando isso aqui, né? Multiplica cruzado ou pego o 500 que está dividindo e passa multiplicando. Aí fica 0,9 vezes 500 igual a 450. Então, eu sei que ionizaram 450 moléculas das 500 que eu coloquei, certo?